Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver. Vamos começar o nosso estudo de Evangelho, né, Lucas? Encosta a porta aí, filho. Desculpa por atrapalhar aqui, né? Não atrapalha não. Mas... Nós vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, né? Com o Lucas aqui de fundo. Nós estamos no capítulo 28, né? Vamos dar início ao capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que é o último capítulo do Evangelho dele, né? A gente vai tentar fechar aí, né, o estudo de Evangelho, né, desse Evangelho. É claro que tem outros, né, e outras obras aí para a gente poder estudar dentro do contexto do Novo Testamento, né? Mas a gente está chegando aí no último capítulo, né, do nosso estudo de Evangelho, né? Chegando aí no último capítulo, né? Às vezes demora mais um pouquinho, às vezes demora menos, né? Mas a gente está, né, no finalzinho aí, né, desse estudo do nosso querido Mateus. Né? Lembrando a todos, né, que a gente está na parte do Evangelho que agora fala da ressurreição de Jesus. Né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da ressurreição dentro do ponto de vista da doutrina espírita. Né? Lembrando sempre, né, gente, que o nosso objetivo aqui é o estudo, né, entender, né, esses mecanismos espirituais, né, essas narrativas à luz da doutrina dos espíritos. Né? Quem, né, tiver interesse de perguntar, participar, é sempre bem-vindo, tá? E a gente vai fazer a nossa prece agora para dar início, né, a nossa atividade aí da noite. Né? A gente fala assim, por que a gente faz sempre prece? Né? A prece nos coloca em sintonia com os amigos espirituais, né, que não só nos sustentam no trabalho, né, no nosso desejo de sermos melhores, né, a espiritualidade sempre ajuda, né, como também proporciona para a gente, né, o amparo espiritual no sentido da gente ter equilíbrio para poder, né, conversar, para poder usar o nosso tempo da maneira mais adequada. Então, em todo momento que a gente inicia uma tarefa de cunho espiritual, a gente recorre à prece, né? E também podemos, né, fazer prece em todas as situações importantes da nossa vida, né? Todos os dias é bom a gente se conectar aí com as forças superiores. Lembrando, né, que o nosso pensamento direciona, né, as energias que a gente chama, né, a gente atrai, ou que a gente, né, dispersa. Tá? É o pensamento que está na base de tudo. Então vamos lá fazer nossa prece e iniciar o estudo. Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos neste momento pela oportunidade da prece, da oração e da tua presença junto a nós. Dá-nos, Senhor, o entendimento de que precisamos e ajuda-nos a seguir em frente, iluminando e elevando os nossos pensamentos na sintonia, na paz e no amor. Mestre amigo, envolve cada um de nós e dá-nos acima de tudo esperança, fé, boa vontade, alegria. Ajuda-nos na caminhada e permite que possamos juntos desenvolver os valores do Espírito Eterno, acima dos valores da matéria. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos iniciando nosso estudo de Evangelho, né? Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, né? E no fim do sábado, né, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Né? Lembrar que para os judeus o dia terminava e começava ao nascer do sol. Né? Então, quando dá lá 6 horas da manhã, né, é que passava de sexta-feira para sábado. Né? Para a gente o dia muda meia-noite, né, que é a maneira mais adequada de se calcular o tempo, né, da rotação. Tá? Mas na época de Jesus o dia começava com o nascer do sol, ou seja, o dia vinha primeiro que a noite. Vinha o dia, depois vinha a noite inteira. Na hora que nascia o primeiro raio de sol, aí já era o outro dia. Então, né, no fim do sábado quer dizer 6 horas da madrugada ou 5:30 da madrugada, quando ainda não tinha nascido, tá, o sol, né, do domingo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, né, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. A Maria Madalena aqui, né, como a gente sempre fala, é a Maria de Magdala, né, da cidade de Magdala, né, que por, né, adaptação do nome, né, virou Maria Madalena. Né? Então, assim,
o nome vai modificando, né? As pessoas vão criando em cima daquilo e o nome acaba que modifica. E quem que é a outra Maria? Né? A outra Maria com certeza não é a mãe de Jesus, nós teríamos falado que seria a mãe do Cristo. Não é a Maria Marcos, né? Porque a Maria Marcos estava na casa dela lá, não, que é a mãe do João Marcos, né? O evangelista futuro, né? Não é a Maria, irmã do Lázaro, né, porque ela não tinha nenhum contato com a Maria de Magdala, e como ela tinha uma relação muito próxima com Jesus, né, a Maria, irmã do Lázaro, ela não sumiria da história tão facilmente igual está aqui, né? Então o que a gente tem, né, que seria a Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus. Tá? Então Maria tinha uma irmã com o mesmo nome, tá, gente? Né, apesar do nome ser Miriam, né, era muito comum as pessoas terem nomes semelhantes, né, ou mesmo nome, né? Coisa que é muito comum até pra gente aqui hoje, tá? Então elas foram ver o sepulcro. Por que elas foram ver o sepulcro? Pelo seguinte, né? Quando alguém morria, existia todo um preparo que era feito no corpo da pessoa, né, para poder fazer lá o processo de sepultamento, né? Lembrar que eles não eram enterrados, não tinha esse hábito entre os judeus, tá? Né? As pessoas eram colocadas dentro de túmulos ou sepulcros, que eram nada mais nada menos que cavernas, né, ou naturais ou feitas artificialmente, onde o corpo era colocado, era fechado, né, e depois eles reutilizavam aquele mesmo espaço, tá? Então o que acontece, né? Elas foram lá para dar os rituais necessários, né, limpar o corpo, aquela coisa toda, né, de Jesus, tá? Por que elas fazem isso só agora? Porque no dia de sábado, pela religião deles, era proibido se aproximar de cemitério. Tá? No dia de sábado, lembra, né? Os judeus era um dia religioso, era um dia que eles não podiam fazer nada, então elas tiveram que pular o dia de sábado inteiro e só puderam ir lá no domingo. E junta-se uma outra situação. Tá? Os hebreus, né, os judeus, eles tinham horror à morte. Então ninguém tinha contato com mortos. As pessoas que tinham contato com os mortos ficavam impuras, tinham que fazer um ritual religioso, né, complicadíssimo lá, caro, né, para poder se purificar daquilo, né? E com a Maria Magdala, né? Maria de Magdala era uma ex-prostituta, alguém que, né, não ligava muito para essas convenções, ela falou, eu vou lá, né? Tipo assim. E por isso que ela é a única que vai, os outros não vão, tá? Porque ela vai lá mesmo para poder cuidar do corpo de Jesus. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a porta de pedra e sentou-se sobre ela. Então Mateus fala que teve um terremoto, né? Terremoto, a gente tem várias conotações do que é um terremoto, né? O terremoto pode ser um fenômeno, né, natural, né, um fenômeno da natureza. Um terremoto também pode ser algo que movimenta muitas pessoas, né? Pode ser um terremoto simbólico, pode ser um terremoto físico. O pessoal que estuda geologia, né, fala que acha que é muito difícil ter tido um terremoto, né, do ponto de vista físico lá em Israel no momento que Jesus, né, que acontece ali que eles veem que o corpo de Jesus não está lá, tá? Então eles acham que isso é mais isso é mais um conteúdo fantástico que é colocado ali para poder dar peso, tá, ao texto, né? E fala que um anjo descendo do céu removeu a pedra, né? Mas é uma coisa assim, a pedra ela poderia ser removida por alguma outra pessoa, tanto é que a Maria de Magdala e a outra Maria estão indo lá para limpar o corpo de Jesus, ou seja, ou elas dariam conta de remover a pedra, né? Porque senão elas não iam entrar, né? Ou então alguma pessoa que estivesse lá poderia fazer isso para elas, né? Então não era uma coisa sobrenatural mover a pedra que estava na porta do sepulcro. Muitas pessoas falam que era como se fosse uma roda, né, que girava. Então, com algum esforço, você conseguia deslocar a pedra e entrar dentro do sepulcro. Tá? Não era uma coisa sobrenatural. Né? Lembrando, é só a gente analisá-la, né, e usar a nossa lógica. Assim, ó, se as duas foram lá é porque elas pensavam e davam conta de ir lá e tirar a pedra. Né? Ou alguém estava se comprometendo de ir lá. Né? E, né, fala que um anjo desceu do céu. Tá? Essa questão de descer do céu, né, gente, a gente pensa sempre na estratosfera, né? O céu, vamos lembrar que sempre tem um simbolismo espiritual no céu, né? O que é o céu? O céu é a nossa consciência. Tá? Então, sempre que tem alguma transformação, né, alguma mudança, algum despertar espiritual, é um despertar de consciência. É uma mudança, né, que está no nosso nível de consciência. Tá? O céu ali, tá, é a nossa mente, a nossa consciência, o nosso pensamento.
né? Onde tiver a nossa consciência, ele está o nosso coração. Em essência, a consciência é aquilo que nós somos espiritualmente, é a nossa essência, né? A consciência é a janela que nós temos de contato com o Pai, né? Através da consciência nós conseguimos conversar, nos conectar com o divino, né? Tanto o divino que está fora quanto o divino que está dentro, né? Então a consciência, vamos dizer assim, é o nosso ponto de encontro com o Criador, tá? Então desceu o anjo, né? E seu aspecto era como um relâmpago. Como é que o aspecto dele é como um relâmpago? Um raio que ficava assim parado, tremulando, um monte de, né, faísca elétrica, né? E suas vestes eram brancas como a neve. Ou seja, era um raio vestido, né? Um relâmpago, assim, um raiozinho, assim, tipo, né? Aqueles desenhos que a gente faz vestido com uma veste branca. Não, isso aqui é um símbolo também, né? O relâmpago dá a ideia de quê? Luz e rapidez. E o branco dá a ideia de quê? Pureza, de elevação, tá? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Interessante, né? Fala que os guardas ficaram como mortos, ou seja, eles desmaiaram, né? Ou eles ficaram tão aterrorizados com o que aconteceu ali que eles, né, entraram num estado de pânico, né? Então eles ficaram ali paralisados de medo, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então nós vamos ver aqui a interferência espiritual. Interessante, né? Como a gente sempre fala, o Evangelho do Mateus ele é bem sucinto. Então o Mateus, né, ele não fala, né, da pergunta da Maria de Magdala, né? Não fala da visita de que Jesus estava ali, não fala da visita da conversa de Jesus com a Maria de Magdala, né? Ele é bem sucinto, olha só, né? Ele já responde ali, né? Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizia a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que o vou-lo dito. E saindo elas presuosamente ao sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Olha que interessante, né? Toda aquela história da Maria de Magdala lá, que ela vê Jesus e ela não reconhece, ela acha que Jesus é o hortelã, o cara responsável ali, né? Tudo isso não aparece no Evangelho de Mateus. Eles veem Jesus, mas de uma outra maneira totalmente diferente, olha só. E indo elas dar a boa nova aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Então fala que as duas abraçaram as pernas de Jesus, né? Nos outros evangelhos fala que Jesus, né, ele conversa com a Maria de Magdala, ela está sozinha, né, não fala de outra mulher, né? E quando ela vai para encostar a mão de Jesus, Jesus fala para ela não tocar nele. E aqui ela abraça as pernas dele. E outra mulher estava junto e abraçou também. Vocês estão vendo a diferença do narrativo? Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que o ponto de vista, ou a lembrança que cada um deles tem desse momento é diferente, né? Aqui, ó. E elas indo, né, e chegando, Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Então, por que o Evangelho de Mateus, né, ele não coloca a conversa da Maria de Magdala com Jesus, uma conversa particular que ela teve com ele, né? Que Jesus chama ela pelo nome, né? Que ela tenta abraçar Jesus e ele fala para ela não tocar nele, né? Por que o Mateus não coloca nisso? Né? Tem um motivo muito simples, que é o quê? O objetivo para o qual o Evangelho de Mateus foi escrito. O Evangelho de Mateus ele foi escrito principalmente para os judeus. Tá? Ele foi escrito para ele ser lido, né? E para ele divulgar os ensinos de Jesus para as pessoas de origem judaica. E, né, para os judeus, né, era algo que era mal visto um homem se relacionar com uma mulher diretamente. No sentido assim, conversar, cumprimentar, tocar, falar para ela diretamente. Isso era mal visto, principalmente pelos judeus mais ortodoxos, né, principalmente pelo pessoal da Judéia, que é onde eles estavam ali. Então, o Mateus, né, supõe-se aí, o pessoal que estuda, que o Mateus ele tirou essa parte da história para não criar uma aversão ao texto por algum leitor judeu que porventura pegasse ele para ler no futuro.
Então Mateus fala assim, eu vou escrever isso aqui não, apesar de ter acontecido, porque vai que alguém lê isso aqui no futuro vai pegar mal para Jesus. Então Mateus, que era, né, um judeu dentro ali do... apesar de ser um cobrador de impostos e tal, o Mateus continuava com a mentalidade estritamente da cultura dele. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa da realidade cultural que ele vivia. E aos olhos dos judeus, o que a gente acha que é normal e tranquilo, aos olhos dele seria uma coisa que desmereceria a figura de Jesus. E o Mateus também não considera que isso teria algum nível de importância. Vamos lembrar que quando o pessoal escreve, eles escrevem de acordo com o nível de entendimento de cultura da época que eles viviam. Então, para o Mateus, a conversa de Jesus com uma mulher não perdia nem ganhava nada, tá? Porque era uma coisa que era basicamente aos olhos dele, inútil. Não precisava nem de ter acontecido, porque conversar com uma mulher, dentro ali da cultura deles, tá, gente? Daquela época, era algo que era visto como, de certa maneira, até perda de tempo. Por mais que a gente assuste com isso hoje, era como eles pensavam na época, e ainda bem que não é assim mais, tá? Mas isso tem a ver, a nossa cultura imprime um ritmo sobre nós e não adianta, Então ele não coloca essa parte porque ele não acha que vai ter algum interesse da parte das pessoas nisso, Mas agora vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa questão da ressurreição de Jesus, O que é a ressurreição do ponto de vista da igreja? O que é a ressurreição? A ressurreição seria Jesus, o Espírito, a alma de Jesus, o ser eterno, e entrar dentro daquele corpo de novo e reviver aquele corpo, fazer aquele corpo andar, comer, beber, viver novamente, tá? Ou seja, ressuscitar, ou seja, pegar um cadáver, um corpo morto, e fazer aquele corpo morto voltar à vida. Isso é ressurreição, O que aconteceu com Jesus ali? Ele ressuscitou, ou seja, ele entrou dentro daquele corpo destruído que ele tinha ali? Não. O que a gente sabe pela informação espiritual é que simplesmente Jesus se materializou e deixou que elas o vissem, como ele fez várias vezes até em outras circunstâncias. Isso perde alguma coisa? Não. Primeiro porque eles nem entendiam a diferença disso para materializar ou entrar no corpo de novo, ou ressuscitar. Eles não entendiam muito bem o que era isso, porque eles não estavam acostumados com a ideia de espírito. Tá? Espírito para o judeu é uma coisa tão vaga como é para muita gente aqui hoje. Quando você fala assim, um espírito estava aqui, muitas pessoas vão pensar que é uma fumacinha, alguém, um lençolzinho voador, Não, o espírito é um ser que tem uma aparência, uma forma definida. Tá? Então o espírito desencarnado ele tem todos os atributos de um ser humano. Ele tem olhos, boca, nariz, braços, pernas, ele se veste, ele anda, ele pensa, ele sente, ele fala, ele conversa. Então o espírito é um ser. Apenas a diferença é que ele está em outro nível de realidade, ele está em outra expressão de realidade, mas ele é um ser tão parecido quanto eu, que se você tivesse um médium vidente, quando vê um espírito desencarnado, normalmente confunde até com um encarnado, porque é muito semelhante. Claro que tem a questão da aparência, espíritos mais desequilibrados vão ter uma aparência que vai ser até mesmo assustador em alguns casos, e espíritos muito bons, cheios de luz, de amor, vão ter uma aparência agradável, que é o reflexo da intimidade deles. Jesus aqui, ele aparece como ele sempre foi, tanto é que aqui elas vão lá e abraçam ele, ou seja, muito sucinto. Mateus ele deixa a história das mulheres, ele deixa a Maria de Magdala, mas ele coloca outra mulher junto com ela, talvez para diminuir a figura dela nessa história, para não dar tanta atenção para ser o fato de ser só Maria de Magdala, talvez pegaria mais mal ainda, e ele simplesmente deixa para lá a conversa dela com Jesus, tá? Mas há que se lembrar aqui que Jesus ainda continua aparecendo primeiro para ela. Nisso aí ele não conseguiu tirar, ou achou que seria até demais, talvez o Mateus, ou então às vezes nem foi o Mateus que fez isso, às vezes algum revisor que veio no futuro, porque os evangelhos não são propriamente dos apóstolos ou dos discípulos que dão o nome a eles, tá, gente? O evangelho de Mateus que está aqui, ele é muito diferente do evangelho original que ele escreveu. Muita coisa foi alterada, modificada, suprimida, emendada, trocada, Então, com o tempo, vai desfigurando muita coisa, tá? Segundo a espiritualidade, a essência permanece. Mas a gente pode ser que alguém depois pegou e falou, não pega bem para Jesus ficar encontrando sozinho prostituta lá dentro, não, vão tirar esse negócio, eu vou colocar que tinha outra pessoa junto, porque aí diminui diminui aí o problema, tá?
tá? Pode ter sido, né? Vamos lembrar que o pessoal na Idade Média era muito, vamos dizer assim, desequilibrado nesse sentido, né? E pode ter sido isso que aconteceu, né? Simplesmente eles não quiseram colocar para evitar, né, algum tipo de problema. Desculpa, gente, né? Mas quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus. Então, o que seria a ressurreição de Jesus? Simplesmente Jesus se materializa no corpo espiritual dele para aquelas pessoas não perceberem, né? É um fenômeno espiritual. É um fenômeno chamado materialização de espírito. Ah, mas por que Jesus fez isso? Porque ele queria consolidar na cabeça dos companheiros, das companheiras, de nós que estamos aqui hoje, né, a ideia da imortalidade. O grande objetivo de Jesus morrer daquela forma que ele morreu era para ele poder voltar e mostrar para as pessoas que a morte não existia. Ele morreu para mostrar que a morte não existia. Até um contrassenso parece, né? Mas não é não, né? Jesus morre para matar a morte, né? Ele morre para poder acabar de vez com esse conceito de morte que nós temos, tá? Então o que a gente sabe, o que a gente tem de informação, né, dos espíritos, né? O corpo de Jesus simplesmente desmanchou. A espiritualidade foi lá, né, desmanchou o corpo de Jesus a nível atômico, por isso teve esse fenômeno luminoso, talvez esse terremoto que deu lá, né? Pode ter sido um clarão, alguma coisa assim, que pegou todo mundo de surpresa, né, de dentro do túmulo para fora, né, que foi o fenômeno do corpo de Jesus desmanchar, né? Por que Jesus não deixou o corpo dele lá? Né? Primeiro, porque se ele aparecesse, o corpo dele estivesse lá, isso ia bugar a cabeça das pessoas. Tipo assim, esse cara é um fantasma, é um demônio. Então o corpo tinha que desaparecer para o pessoal entender que ele voltou da morte, né? E outra coisa, se o corpo de Jesus tivesse permanecido ali, né, aquele lugar teria virado um objeto de culto ainda maior do que se tornou. Por quê? Porque as pessoas transformariam o corpo de Jesus num local de peregrinação, né? Então, a espiritualidade que ela fez, ela desmanchou o corpo de Jesus, né, a nível molecular. Por isso que iluminou tudo lá, tá? Transformou a matéria em energia, né? Isso é uma coisa que a física nos ensina que é possível, né, gente? Então foi isso que aconteceu. E depois que isso aconteceu, o corpo de Jesus desintegrou, sumiu, né? Jesus começou a aparecer para os discípulos, né, mostrando para eles que ele estava vivo, que ele continua sentindo, continua andando, continua falando, continua gostando deles, continua sendo quem ele era. Que em suma, em resumo, é o que acontece com a gente quando a gente morre. Continuamos sendo quem nós somos. Continuamos sendo, né, aqueles que sempre quisemos ser. Então a morte não tem nada de milagroso, mas também não tem nada de terrível. A morte é fenômeno natural, onde nós perdemos a veste mais densa, que é esse corpo aqui físico, né, e passamos a viver um outro corpo, como diria lá o Paulo de Tarso, no corpo glorioso, né? O que é o corpo glorioso? O corpo glorioso é o nome que o Paulo de Tarso dá para o nosso corpo espiritual, que o Kardec dá o nome de perispírito, ou seja, em torno do espírito, né? Que é aquele corpo que a gente vê os espíritos, quando a gente vê o vidente, ou quando alguém vê um espírito, né, ele está vendo o corpo espiritual dele. O Paulo de Tarso chamava aquilo de corpo glorioso, né? O Allan Kardec chamava de perispírito, né? Os egípcios chamavam de Ka e Ba, né? Cada religião dá um nome, né? Os gregos chamavam de sombras, né? Então cada pessoa dá um nome, cada religião dá um nome. Mas o que é isso em essência? É a gente no mundo espiritual. Apenas perdemos o nosso corpo mais denso, né? Que esse aqui vai pro cemitério, né? Vai desmanchar, os bichinhos vão comer, esse olhinho, essa bochecha, esse cabelo vai ser tudo comido, ver um esqueletinho bonitinho lá, né? E o meu ser eterno, meu espírito, ele vai continuar seguindo. Ele vai continuar vivendo em uma outra realidade, num outro nível de realidade, que pode ser mais materializado ou menos materializado, de acordo com as minhas escolhas, com os meus pensamentos atuais, porque nós vivemos em espírito onde está o nosso pensamento, né? Então Jesus, o que acontece com ele? Ele passa, né, para uma realidade extrafísica, né? Por que a gente fala realidade extrafísica? Porque é uma realidade que está além da nossa, né? Alguém quer falar aí, gente? Quem quiser falar, mandar pergunta, fica à vontade, o pessoal está silencioso. Nós estamos estudando a ressurreição de Jesus, tá, gente? O Evangelho de Mateus, né? Se alguém quiser perguntar, falar, participar, fica à vontade, né? Alguma questão aí sobre essa ressurreição, né? Então, o que é a ressurreição de Jesus? Muito simples, simplesmente Jesus aparece depois de morto para os discípulos, né? Que
tem ali a prova de que a morte não existe. Né? É a prova cabal de que a morte não existe. Por que Jesus passa por isso? Né? Para nos ensinar que a vida continua. Porque o nosso grande medo, né? A nossa grande dificuldade, né? É lidar com a ideia da morte. Porque a gente tem medo da morte. Porque a gente acredita, né, que a morte é o fim. E a morte não é, de maneira alguma, o nosso fim. Graças a Deus, né? Que bom que a morte não é o fim. Meus amigos. Então é isso, né, pessoal? Nós temos 4 minutinhos para o final do nosso estudo, né? Rapidinho, né? Às quintas-feiras, né? Jesus ficou materializado o tempo todo até na hora de dormir, ou ele ia e vinha do plano espiritual? Você está falando quando? Quando ele aparece para os discípulos? Quando ele vai lá visitar os discípulos, quando ele aparece para Maria de Magdala? Ele podia entrar, simplesmente ele diminuía a vibração dele, ele sumia, e estava no mundo espiritual. Quando ele intensificava a vibração dele, ele se fazia percebido por todas as pessoas, né? Então Jesus, ele não precisava dormir, né? Então ele não ficava com os discípulos, ele aparecia, conversava com eles e ia embora, depois voltava de novo, né? Muito parecido, por exemplo, com o que acontece lá quando ele aparece para o Paulo de Tarso. Ele aparece para o Paulo lá na estrada de Damasco, né? Com um fenômeno luminoso também. Olha que interessante, né? Os soldados romanos ficam lá embasbacados com a luz lá e ficam tipo como mortos, né? Tipo assim, não sabem o que fazer, né? Claro que esses mortos aí tem uma série de, né? Não são mortos no sentido que eles não ficam lá paralisados, né? Ou cegos pela luz, como também eles ficam sem saber lidar com aquela situação. E quando Jesus aparece para o Paulo, os servos que estavam com o Paulo, veem uma luz muito grande e o próprio Paulo vê e fica cego por causa da luz, né? Ou seja, um fenômeno luminoso que acompanha a presença de Jesus. Depois Jesus assumiu uma forma materializada, né? Muita gente fala que aquilo ali, a luz era o próprio Jesus chegando, então ele assume uma forma materializada que o Paulo percebe e consegue conversar com Jesus, apesar de, né, ficar semi-cego ali, né? Claro que também tem uma metáfora aí da cegueira, porque, né, a cegueira ao pleno dia, né? Ou seja, ele tinha muita informação e a informação não servia para nada, né? Cego ao meio-dia, né? Ou seja, o cara que sabe muito, mas não usa nada que sabe, né? Ou seja, ele tem a luz na cara dele e ele não enxerga, né? Então é muito interessante a gente pensar nessas, né, nessas questões aí, tá certo? Então é isso, né, meus amigos? Nós estamos chegando ao final do estudo, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma ideia, né? Então vamos, né, terminar. Lembrar que amanhã a gente tem o nosso tratamento espiritual às 8 horas, né, gente? Que Jesus possa aí nos acompanhar, né? Amanhã, 8 da noite, tratamento, né? Nós estamos aí na nossa campanha de Natal, né? Já mandamos aí as listas aí para vários e vários companheiros, né? Quem não recebeu e precisar, me fala, né? Nós estamos juntando aí para poder fazer a entrega da nossa cesta de Natal, que vai acontecer no dia 17 de dezembro. Lembrando que dia 11 de dezembro é o dia da festa do Universo dos Sonhos, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Jesus aí pela oportunidade do estudo, do entendimento, da luz. Pedimos a espiritualidade amiga que possa nos ajudar a seguir em frente, a aprender, a amar, a servir. Dá-nos, Senhor, o entendimento e a paz de que necessitamos. Fica conosco, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, né, pelos companheiros aí que participaram com a gente aí desse estudo. Te agradece muito aí a todos, né? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aí para terminar o Evangelho de Mateus, se Deus quiser, tá bom? Muita paz, muita luz e até amanhã, às 8 da noite, né, com o tratamento espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.